tá? O Malafaia é um cara que estava pregando golpe de Estado. Esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército, cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. O que Cristo fez não tem nada a ver com o que esses pastores têm feito nesses últimos dias. Esse é um canal específico onde nós estamos aqui mostrando todos os dias, dizendo pra vocês que nem tudo aquilo que brilha é ouro. Existe sempre as bijuterias, tá? Homens que se passam por pastores, por profetas, né? Por mensageiros de Deus, só que na verdade esses homens não têm nada de Deus e o interesse maior que eles têm é simplesmente lucrar dinheiro. O que importa pra eles é dinheiro. O sonho dele é ser preso. O sonho dele é ser preso. Para de tentar dizer que nós estamos tendo perseguição religiosa porque o pastor Silas, a quem eu respeito, está no inquérito da Polícia Federal. Ele está no inquérito e está pagando preço por esse momento que nós estamos enfrentando no Brasil. E se você quer saber, eu não vou atrapalhar o sonho do pastor Silas, não. Não vou atrapalhar, não. Preso? O sonho dele é ser preso. Esse é o maior sonho do pastor Silas Malafaia. Os fiéis, possa ser que não saiba disso, mas o maior sonho do pastor Silas Malafaia sempre foi ser preso por envolvimento político e não por pregar a palavra de Deus. Isso é inacreditável. O que vocês vão ver aqui é coisas inusitadas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Já deixa o seu like para ajudar esse vídeo aqui a expandir e a ganhar peso aí e a alcançar outras pessoas que precisam saber tudo em relação ao pastor Silas Malafaia, né? Que muitos têm ele como um anjo de luz. Mas olha só o que está acontecendo no Brasil envolvendo o nome do pastor Silas Malafaia. Vamos lá. Se eu pudesse falar pro pastor Silas, eu ia dizer que não há recompensa nenhuma em ser preso político. Mas haveria se ele fosse um preso por pregar a palavra de Deus. Aí sim, haveria se ele fosse preso por amor ao evangelho. Eu concordo. Mas ele vai ser preso por amor a Bolsonaro. E isso não glorifica Jesus. Muitas pessoas acreditam que o pensamento e o sonho de muitos pastores é ganhar as almas para o reino de Deus. Esse é um sonho que todo pastor tem, eu acredito, assim eu espero. Mas diferente desses pastores, o pastor Silas Malafaia sonha em ir para a cadeia. É um sonho que ele tem. Muitas pessoas acreditam que o pastor Silas Malafaia sonha em ganhar as almas para o reino de Deus, acabam se equivocando, porque o maior sonho do pastor Silas Malafaia é ir para dentro de uma penitenciária. E não pense que ele vai para uma penitenciária simplesmente porque ele está pregando a palavra do reino de Deus. Não, mas ele quer ir para uma penitenciária ser preso simplesmente por envolvimento com os políticos. A alegação é defendendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso não é função para um pastor. Eu trago para vocês o documentário completo do pastor Silas Malafaia, que foi abandonado aí diante de todos os fiéis. E ele faz isso querendo o apoio dos líderes, dos pastores brasileiros, dizendo que Xandão ou o Alexandre de Moraes está perseguindo os evangélicos. O pastor e deputado também Otônio de Paula veio dar uma lição de moral para o pastor Silas Malafaia. E vocês não têm ideia o que o pastor Silas Malafaia disse em suas redes sociais respondendo ao deputado Otônio de Paula. Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo nesse mundo político e também no mundo evangélico. É a política se envolvendo ou se infiltrando dentro do cristianismo. Então fica comigo, não se esqueça, já deixa o seu like, faça o seu comentário e não se esqueça de compartilhar. Eu sou o Josimar Santos, responsável pelo canal On The Air, um canal específico para fazer o desmascarar dos falsos pastores e dos falsos profetas, tá bom? Dito essas coisas, let's go. Vamos embora porque hoje a matéria promete muita coisa. Vamos lá. Eu queria mostrar rapidamente isso pra vocês, matéria no Globo. Silas Malafaia tentou mobilizar fiéis, mas silêncio de rivais esvazia o movimento. É aquela história, Silas Malafaia tentou criar um grande movimento de que Alexandre de Moraes estaria perseguindo os evangélicos. Só que deu errado, porque nenhuma liderança evangélica de peso veio em defesa do Silas Malafaia. Aliás, o que aconteceu foi rigorosamente o contrário. O Otônio de Paula, pastor Otônio de Paula, caiu matando aí nessa postura do Silas Malafaia. O sonho dele é ser preso. O sonho dele é ser preso. Para de tentar dizer que nós estamos tendo perseguição religiosa porque o pastor Silas, a quem eu respeito, está no inquérito da Polícia Federal. Ele está no inquérito e está pagando preço por esse momento que nós estamos enfrentando no Brasil. E se você quer saber, eu não vou atrapalhar o sonho do pastor Silas, não. Não vou atrapalhar, não. O sonho dele é ser preso. Esse é o maior sonho do pastor Silas Malafaia.
os fiéis possa ser que não saiba disso, mas o maior sonho do pastor Silas Malafaia sempre foi ser preso por envolvimento político e não por pregar a palavra de Deus. Isso é inacreditável. O que vocês vão ver aqui é coisas inusitadas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Já deixa o seu like para ajudar esse vídeo aqui a expandir e a ganhar peso aí e a alcançar outras pessoas que precisam saber tudo em relação ao pastor Silas Malafaia, né? Que muitos têm ele como um anjo de luz. Mas olha só o que está acontecendo no Brasil envolvendo o nome do pastor Silas Malafaia. Vamos lá. O sonho dele é ser preso. Então, se esse é o sonho dele, se ele entende que isso pode acontecer e que ele vai pagar esse preço, o problema é dele. Quem sabe não é alguma promessa que ele fez a Deus, não sei. Eu não quero entrar nessa intimidade. Se eu pudesse falar para o pastor Silas, eu ia dizer que não há recompensa nenhuma em ser preso político. Mas haveria se ele fosse um preso por pregar a palavra de Deus. Aí sim. Haveria se ele fosse preso por amor ao evangelho. Eu concordo. Mas ele vai ser preso por amor a Bolsonaro. E isso não glorifica Jesus. Nunca. Bem, o Malafaia, ele respondeu ao Otônio de Paula no Twitter, tá? Dizendo o seguinte: o desespero da Globo News. Porque depois de ter feito essa publicação, o Otônio de Paula ainda deu uma entrevista lá na Globo News. O desespero da Globo News. A imprensa oficial de Alexandre de Moraes usou um pastor que é deputado para me atacar. Falso moralista, típico dos fariseus do tempo de Jesus, acaba de ser exposto em um vídeo xingando. O desafio a Globo News. Me convida para uma entrevista ao vivo. Ficar falando de pessoas sem dar o direito de se defender é coisa de imprensa parcial que tem lado. E dar a entender, assim, me convida, né? Dar a entender que ele quer fama mesmo, ele quer causar uma repercussão, ele quer chamar a atenção, né? Ele quer causar alguma coisa para que envolva o nome dele, para que ele se torne mais poderoso. Dar a entender mais ou menos isso, né? Porque, olha só o que vai ser falado aqui, presta atenção. Só aceita ao vivo. Igual faz o Metrópolis, o UOL, o Oeste, tá etc. Vendo aí? Topam ou vão correr. Ele quer aparecer, na verdade, né? Ele quer aparecer. Eu sei lá se a Globo vai aceitar, etc. O que interessa aqui é o seguinte: ele já foi 10 anos atrás lá na Globo. Infelizmente, a gente não pode mostrar as imagens aqui porque elas estão protegidas por direitos autorais. Mas vamos parar com babuzeira de conversa fiada de que dízimo é só no Antigo Testamento. Então, querido, quando você entrega dízimos de oferta, você repreende a maldição e você atrai a bênção sobre a sua vida. Agora, se eu fosse a Globo, eu não escutaria o Malafaia, tá? Porque é o seguinte, isso aí é uma conversa fiada. Esse negócio, tem que dar espaço pros dois lados. Bem, se for esse, então, o papel de toda a imprensa e tal, então, na Segunda Guerra Mundial, aliás, antes, né, naquele contexto ali da década de 30, do século passado, em que tinha uma parte enorme da sociedade era nazista, e você tinha ali essa minoria, judeus. Então, você teria que fazer um debate lá de um nazista com um judeu, para eles poderem ali trocar ideias, para eles poderem expor seus pontos de vista. O nazista falando que tinha que matar o judeu na câmara de gás e o judeu ali argumentando pela sua existência. Segundo essa linha de que você sempre tem que colocar os dois polos, os dois pontos de vista diferentes, então você teria que abrir espaço para isso. Eu não acho que isso é certo, tá? O Malafaia é um cara que estava pregando golpe de Estado. Esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército, cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos, vocês não honram a farda que vestem. Isso, na minha opinião, não é uma brincadeira. Mas se esse golpe tivesse saído, se os militares tivessem feito o que o Malafaia propôs, ia ter muito preso político, muita morte com tortura, choque elétrico, pau de arara, tudo que você imaginar. Ali, imaginar não, tudo que já aconteceu. Então eu não acho que o Malafaia seja uma parte legítima num debate. O Malafaia é um cara que, numa democracia, ele tá tentando instituir uma ditadura. Aí é aquela questão do paradoxo de Popper e etc, tá? Que discute o que acontece, o que deve acontecer com figuras como essa aí do Malafaia. Bem, só pra fechar aqui, uma última coisa. BB, Banco do Brasil, tomará providências judiciais após ataques de bolsonaristas. É o seguinte, Gustavo Gayer e outros falando, olha, o Banco do Brasil vai fechar por causa da lei Magnífica, o Banco do Brasil vai furar a lei Magnífica, e etc e tal. Via Gleisi Hoffmann também falando sobre isso hoje, até o Haddad falou também sobre isso. Olha, nesse caso, eu não acho que seja uma questão penal, tá? Não acho que isso deveria... eu não acho que eles deveriam ter ido por esse caminho, porque, de fato, eles têm uma tese, ou seja, que o Banco do Brasil tem uma filial nos Estados Unidos, e que essa filial, a partir do momento que o Banco do Brasil continua operando com as contas de Alexandre de Moraes, que essa filial vai sofrer sanções pesadas lá nos Estados Unidos
multas bilionárias, e eles têm exemplos de empresas que sofreram, o PNB Paribas, um banco francês, etc. É claro que eu cheguei a olhar aqui o balanço do Banco do Brasil, essa filial não opera nem 1% do patrimônio líquido do Banco do Brasil, tá? Então, assim, é óbvio que isso não quebraria o Banco do Brasil, como eles dizem, é óbvio que eles exageram, mas o que eu não gosto é o seguinte: o fato é que Alexandre de Moraes teve um cartão ou Visa ou Mastercard bloqueado, tá? Isso aí já foi confirmado. E aí, é o seguinte, quem bloqueou, não sei se é o Banco do Brasil, eu não sei se é o próprio a Visa e a Mastercard, não interessa pra mim. O fato é que o cartão foi bloqueado totalmente fora das leis do Brasil, contra o Código de Defesa do Consumidor. Já li aqui pra vocês os artigos todos, não vou ler de novo. Artigo 170 da Constituição do Brasil. Totalmente ilegal essa medida. E todo mundo aí obedeceu, tá? E não tomou multa. Tem que ser punido esse pessoal que opera essa sanção aqui dentro do Brasil. E aí é o seguinte, pessoal, quando eu somo tudo, quando eu vejo essa presidente do Banco do Brasil fazendo ofício para a Polícia Federal ir atrás desses bolsonaristas, etc., me passa a impressão que é o seguinte: ela tá fazendo o que é fácil, que é ir para cima penalmente desses bolsonaristas que estão espalhando essas notícias sobre o Banco do Brasil, etc., mas ela tá se esquivando de fazer o que tem que ser feito e que é difícil, que é o seguinte: barrar essas medidas da lei magnífica, não aplicar isso contra o Xandão. Porque, assim, o que interessa mesmo é que o cartão acabou sendo bloqueado. Ou seja, ao fim e ao cabo, eles estão, sim, implementando uma lei externa aqui no Brasil, invadindo a soberania. E cadê a multa sobre Visa, Mastercard, Banco do Brasil? Seja lá quem for que aplicou uma lei externa aqui para... Inclusive, estão contribuindo com uma coação no custo do processo. Tá? Tem uma quadrilha ameaçando um juiz, cometendo coação no curso do processo. Vem o Banco do Brasil, Visa e Mastercard e estão trabalhando junto com a quadrilha. É isso que está acontecendo. E aí eu encerro, pessoal, com o Lindenberg Farias falando um negócio muito importante, que eu já tinha também alertado para vocês. O condomínio do Bolsonaro, o condomínio solar de Brasília, no bairro Jardim Botânico, ele fica a apenas 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos. Tá? É a coisa mais fácil do mundo para ele entrar num porta-malas e tal, e entrar na embaixada, e aí acabou. Aí a embaixada é inviolável, não só dos Estados Unidos, qualquer embaixada é inviolável, e aí dali ele vai conseguir um salvo-conduto para voar para os Estados Unidos. Ou seja, olha a crise que vai se instalar, olha o risco que nós estamos correndo. Olha, isso aqui é a embaixada dos Estados Unidos. Eu fiz uma denúncia em cima de informação de várias fontes que Jair Bolsonaro prepara uma fuga. E que a fuga é simplesmente ele sair da casa dele e entrar na embaixada norte-americana. Minha equipe esteve hoje onde mora Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, área nobre de Brasília. Não tinha policiamento. Vieram numa velocidade tranquila. Chegaram aqui, na embaixada norte-americana, em 10 minutos. Se ele entra aqui, na embaixada, acabou. A confusão tá feita. Porque ele entrando, ele pode pedir asilo político depois e pede salvo-conduto. A embaixada, o governo norte-americano pode pedir salvo-conduto para ele sair do país. O governo pode negar. É mais crise diplomática. E ele vai continuar como? Gravando vídeo, com seus discursos, dando entrevistas. Eu estou insistindo. Providências têm que ser tomadas. Nós pedimos ontem, novamente, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Se você me perguntar, é claro que eu preferiria que ele fosse julgado, aparecesse todas as provas da trama golpista, do plano de assassinar Lula, Alexandre de Moraes. Só que não. Olha a história do Bolsonaro. Ele já dormiu 2 dias na Embaixada da Hungria. Está comprovado que ele escreveu uma carta de 33 páginas pedindo asilo diplomático para a Argentina. Tá na cara que a fuga dele é entrar aqui. As autoridades brasileiras têm que entender o momento que a gente está vivendo. Olha, o Brasil, as nossas instituições não podem aceitar a possibilidade de uma hipótese como essa. É necessário se antecipar. Seria uma grande frustração nacional, mas ainda uma ameaça à segurança nacional. Alguém tem dúvida que Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro agem como colaboradores, como informantes, como traidores do Brasil? Em todo esse contencioso com os Estados Unidos, ele não conseguiu anistia, o Brasil não se rendeu às sanções, tarifas. Agora, o caminho dele é esse, é de fuga. Por isso, prisão preventiva e imediata de Jair Bolsonaro.
É, gente, mais um vídeo aí do pastor Silas Malafaia. Rapaz, eu fico pensando como que tem gente que consegue correr atrás das igrejas, né? Que o pastor Silas Malafaia é o pastor, né? Igreja, acho que Vitória em Cristo, não sei o que é, Advec, né, gente? Como tem gente que ainda consegue ouvir um homem desse pregar na igreja evangélica. É lógico, né, que são ensinados, né? É lógico que o pastor Silas Malafaia deve ter ensinado os seus fiéis, né? A, sei lá, a apoiar, a acreditar nele, a confiar nele. Então, é complicado, né, pessoal? E aí depois a gente que estamos aqui no canal, mostrando as verdades, mostrando tudo que vem acontecendo em relação a esses homens aí que se consideram ser religiosos. Cara, ou você é bandido, ou você é político, ou você é trabalhador, cara, mas se você for pastor, velho, trate-se, se cuide, né? Faça a função que um pastor de uma igreja evangélica faz, cara. Um pastor de ovelhas, né? O que Cristo fez não tem nada a ver com o que esses pastores têm feito nesses últimos dias. Esse é um canal específico onde nós estamos aqui mostrando todos os dias, dizendo para vocês que nem tudo aquilo que brilha é ouro. Existe sempre as bijuterias, tá? Homens que se passam por pastores, por profetas, né? Por mensageiros de Deus, só que na verdade esses homens não têm nada de Deus e o interesse maior que eles têm é simplesmente lucrar dinheiro. O que importa pra eles é dinheiro. É tanto que os pastores, eles têm casa boa, carro bom, os filhos estudam em faculdade, tá? Tudo com o dinheiro da igreja, tá? Come bem, tudo com o dinheiro da igreja evangélica. Então, a igreja evangélica é uma fonte de lucrar dinheiro. Esse é o meu ponto de vista e por isso eu abandonei a igreja, saí do sistema e prefiro ficar simplesmente servindo a Deus ou acreditando em Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, pra mim tá o suficiente, tá? Eu sou Josimar Santos, responsável pelo canal Undoer, um canal específico para nós fazermos aqui todos os dias o desmascarar dos falsos profetas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. E não se esqueça, deixa o seu like, faça o seu comentário. E se ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva agora mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, gente!